Oferecimento Canicos Moda Nerd. Boa, gente boa, estamos aqui com o Papo com o Machado mais uma vez. Vocês sabem, né? Toda terça-feira tem vídeo novo aqui. Às vezes vídeo, né, como hoje, é um vídeo gravado, e às vezes ao vivo, uma vez por mês, ao vivo. Toda primeira terça-feira de cada mês, um Papo com o Machado ao vivo. E nas outras terças-feiras, um papo gravado. A gente sempre vai ter um assunto ou outro, uma coisa ou outra para comentar, um papo qualquer para levar. Hoje eu quero dedicar este papo, atendendo a pedidos de vários amigos dela, da pessoa a quem eu vou me referir, eu quero dedicar este papo a uma aniversariante. Como este vídeo está entrando no canal hoje, dia 10 de março, ela fez aniversário ontem, dia 9 de março, e vários amigos pediram, vários amigos escreveram, falaram comigo, mandaram recado, dizendo assim, fala disso, vamos comemorar, vamos fazer juntos, Então todo mundo junto, aplaudindo aí, né, ou mandando algum recadinho, fazendo alguma coisa para ela, para a nossa amiga, a nossa tricoteira, uma das nossas funcionárias do Papo com Machado, a grande Lepati. Feliz aniversário para você, Lepati. Um beijaço grande para você, meu e da galera toda que pediu para eu fazer isso. E agora, vamos bater papo. O papo de hoje é um assunto, um tema que eu quero conversar com vocês aqui. É um tema baseado em algumas mensagens que andei recebendo. Pessoal que escreve para mim direto, pessoal que escreve no Facebook, pessoal que escreve nos comentários dos vídeos, né? Eu fui juntando algumas coisas para fazer esse vídeo. Eu parto do seguinte, de uma das mensagens que comentou que parece que eu não gosto de responder perguntas, porque eu reclamo que a pergunta está mal formulada, ou não foi isso, o cara vai ver que ele quis dizer outra coisa, e que eu sempre resmungo por causa dessas coisas, né? E a pessoa que comentou isso comentou que deve ser por causa da idade, porque o pai dele também é assim. Primeiro, ai, né? Segundo, eu lamento informar a todos, mas não tem nada a ver com idade não, tá, gente? Tem a ver com índole, tem a ver com ser assim mesmo. A minha questão aqui é o idioma, é o uso das palavras. E desde muito jovem eu fui assim. Eu tive um professor genial, fantástico, um professor magistral, Ariel Vargas, que foi meu professor de português, mas era um especialista em idiomas. E ele me ensinou não só o português, mas ele também me ensinou a gostar do português e de idiomas em geral, mas principalmente do português. Então, desde muito jovem que eu tenho essa, chamemos assim, implicância, não com o português das regras, né? Não. Saber aquelas coisas todas de análises sintáticas e de análises isso, análises aquilo, e orações assim, orações assado, e palavras muito difíceis, palavras que não são mais usadas e que complicam as coisas, nada disso, só falar direito. Se expressar direito, falando ou escrevendo, tanto faz. Se expressar direito, né? Não as regras, a maneira de se expressar de forma que as pessoas entendam. Veja bem, as palavras, as ditas, né? As faladas e as escritas, elas foram criadas, foram sendo elaboradas, foram sendo desenvolvidas e aprimoradas pela humanidade com uma única intenção: passar conhecimento. Só isso. Não importa se o conhecimento é saber tudo sobre Nietzsche ou aprender como é que frita um ovo. Precisa da linguagem para isso, certo? Precisa do idioma para isso e da linguagem certa. O importante nem é tão importante quem fala ou quem escreve, importante é quem vai receber essa mensagem. Você tem que pensar em quem vai receber a mensagem. Quer ver um exemplo? Assim, se o sujeito pede para o outro, eu preciso carregar umas coisas daqui desse quarto para o outro quarto, são coisas pesadas. Você dá uma força para mim? O cara responde, é nóis. Se o outro sabe o que significa é nóis, tudo bem. Porque significa um monte de coisa, duas palavrinhas, rapidinha, uma frasezinha, que, né? É nóis. Significa, claro, você pode contar comigo. É claro, a gente tá junto em qualquer coisa. É claro, você sabe que eu sempre vou ajudar você no que você precisar. Tudo isso tá embutido em é nóis.
Mas é preciso que o outro saiba disso. Porque se ele não souber disso, ele vai pedir, você me ajuda a levar isso daqui para o outro quarto? Ele vai escutar, é nós, e vai pensar, é nós? Para começar, tá errado, né? Seria somos nós. Mas somos nós o quê? O que ele quis dizer com isso? Eu peço ajuda, ele diz, somos nós. O que somos nós? Fica completamente sem sentido, enlouquecedor, se quem recebe a mensagem não entende, não participa do mesmo conjunto de regras de idioma que está sendo usado, tá? Então, gente, nas coisas que vocês escrevem, nas coisas que nós todos escrevemos para a internet, na internet, se a gente vai falar de um jeito que só a turma da gente fala, que só aquela galerinha com quem a gente convive e é que entende, ou a turminha, porque a galerinha com quem a gente convive não são só aquelas 20, 30 pessoas do bairro ou as 100 pessoas da escola, também são as 2.000 do Facebook ou do Instagram, tá? É a mesma galerinha, porque essas plataformas, elas trazem até você pessoas parecidas com você, sempre, né? Com os mesmos interesses, sempre. E se a gente vai falar ou escrever só de um jeito que essa turma entende, a gente não vai se fazer entender por mais ninguém. E na internet, a gente está escrevendo para o mundo. No mundo inteiro tem gente que fala português e que vai ler ou vai ouvir aquilo. É bom que eles entendam. Quanto mais gente entender o que a gente quer dizer, melhor para todos, né? Tem muito problema com o uso de palavras, gente, tem, por exemplo, gente que acha que falar palavras diferentes faz do texto uma coisa mais elaborada. Outro dia, num vídeo que eu falei sobre acreditar numa teoria ou não, numa determinada teoria, numa determinada ideia, o menino escreveu assim, esse é um pensamento muito simplório. Ele achou que escrever simplório era uma maneira fina de escrever simples. E não! Simplório não tem nada a ver com simples. Simplório é ingênuo. Simplório é aquele cara que acredita em qualquer coisa. É justamente o contrário do que eu estava dizendo no vídeo, que eu não acreditava, né? Então, como eu posso estar sendo simplório se eu estou dizendo que não acredito naquela ideia, seja qual for a ideia? Simplório foi usado ali como um melhoramento da palavra simples. E não, mudou todo o sentido do que ele quis dizer. Aí eu tenho que entrar. Eu acho que ele quis dizer paciência. Eu tenho que fazer isso. Como tem gente que escreve assim, só pensa no carro do ano, celular, último modelo, roupas importadas, morar em lugar fino. O cara só pensa em luxúria. Gente, luxúria é sexo. Quem só pensa em luxúria, só pensa em sacanagem. Fica vendo pornô o dia todo. É isso que é pensar em luxúria. Aquilo que você estava falando é luxo. Luxúria e luxo são palavras diferentes. Luxúria não é um jeito bonito de falar luxo. Entende? O uso das palavras altera brutalmente o significado do que se quer dizer e pode gerar um monte de confusão. Por enquanto a confusãozinha é só engraçada, mas no decorrer da vida pode vir um bocado de confusão pesada. Tem a outra forma, outra coisa, outra maneira que escrevem para mim, que é fazendo pergunta, induzindo a resposta. O cara não está fazendo a pergunta. Ele já tem uma resposta na cabeça, ou duas, e ele quer que eu apoie essa resposta dele. Ele já tem um caminho e não dá margem para mais nada, não dá margem para uma outra possibilidade. Assim, uma coisa que seria assim, o sujeito vira a e diz assim, escuta, eu deixei uma nota de 50 em cima da mesa, você gastou ou guardou em outro lugar? Não, o cara pode nem ter visto a nota pode ter voado com o vento, caiu embaixo do móvel. Outra pessoa pode ter pegado, mas o cara que faz a pergunta não admite possibilidades. Foi ele, o outro que pegou. Ele está alegando isso. Você pegou. Eu só quero saber se você gastou ou guardou. E não é verdade. Tem que abrir. Quando você vai fazer uma pergunta, você não sabe a resposta, você tem que abrir para qualquer resposta. Já mandaram para mim coisas assim, sobre erro de datas. Eu vi erros de datas no documentário, o cara falou uma data errada de um evento. Isso, a culpa é do diretor ou é do tradutor? Não. Pode ser do diretor, pode ser do tradutor, mas pode estar sendo o filme. Por que você limita a culpa a esses dois? O filme pode ter vindo com o erro da data. E aí é nossa função dublar. Se o cara falou 1528 e a data era 1649,
paciência. Nós vamos dizer 1528 como está no filme, tá? E, em vista dessa resposta, alguém também já perguntou outra pergunta dessas, que já pressupõe a resposta. Ah, quer dizer que pode enfiar caco, enfiar piadinha, fazer comentário e fazer piadinha que não tem no filme, mas não pode corrigir uma data? Quem te disse que pode fazer a piadinha? Quem te disse que pode fazer comentário que não tem no filme? Não pode. Não quer dizer que não façam. Fazem. Mas não pode, não devia, tá errado, não era para fazer. Nossa função é trazer para o português o que está num filme em outro idioma. Trazer da maneira como está. Nenhuma infidelidade, nem com relação ao erro. Mas a pergunta não admite isso. Ela diz assim, é o diretor ou o tradutor o responsável? Pronto, acabou. Pode ser o produtor do filme, tá? O outro falou assim, aí tem uma história longa. Vou até dar uma olhada. Um dublador disse que antigamente a dublagem era mais interativa, né? Que hoje se pode dublar em casa e depois manda para edição, e aí eles acertam, botam tudo no lugar, acertam o sincronismo na edição e ninguém mais precisa ir lá. Então ele pergunta, aí depois disso ele pergunta assim, é sempre assim? Ninguém mais se reúne no estúdio para fazer o trabalho? Esse é um combo, né? Essa é um combo. Primeiro o uso da palavra interativa. Antigamente era mais interativa. Não, não era. Hoje é tão interativo quanto antigamente. Mesma coisa. Interativo. Não é só quando as pessoas estão todas dentro do estúdio e falam ao mesmo tempo. Não. Existe uma interação do ator com o filme, uma interação do ator que está fazendo esse personagem aqui com o outro ator que está respondendo para ele tem que prestar atenção e se adequar a isso. Uma interação do ator com o diretor, existe uma interação dos dois com o técnico. O tradutor, quando escreveu, ele está, de certa maneira, presente no estúdio numa interação com todo mundo. A interação existe do mesmo jeito, uso errado da palavra. Depois, não admite outra resposta. Primeiro ele alega, uma coisa que é possível, sim. Hoje se pode dublar em casa e depois mandar para edição. Pode. Realmente pode. Equipamento, tecnologia, permitem isso. Realmente permitem, tá? Mas não se faz. É muito trabalhoso, dá muito mais trabalho, não se faz, exceto um caso, vão dizer assim, não fizeram com não sei quem no filme tal. Um caso ou outro, numa circunstância ou outra, acaba acontecendo, mas não se faz, né? Se pode fazer isso, mas não se faz. As pessoas vão ao estúdio para dublar os filmes, normalmente, todos os dias, todas as horas, né? E aí o cara conclui, é sempre assim? Ninguém mais se reúne no estúdio? Aí a resposta é sempre assim. Ninguém mais se reúne em estúdio para fazer trabalho de dublagem, mas isso já tem uns 30 anos. Tudo aquilo que você assistiu, que você dizia, naquele tempo é que era bom, aquele tempo é a década de 90, já era assim. Tá? Já era um por um. Ninguém mais se reúne no estúdio. Não, ninguém mais se reúne no estúdio. Mas não por causa desses motivos. Não porque grava em casa e manda. Não tem nada a ver. Pergunta que não admite outra resposta além daquela que a pessoa já tem ao fazer a pergunta. Vamos fazer de... Aí, mas não, isso é muito chato. Não, porque tem mais gente que vai ouvir, gente. A informação vai atingir uma porção de gente, não o número que eu gostaria que fosse, mas ter um número razoável, tá? Então, eu não posso simplesmente dizer, é sempre assim, ninguém mais se reúne no estúdio e dizer, é sempre assim. E não explicar que todo o resto anterior não tem nada a ver. Senão, se eu disser só, é sempre assim, eu estou compactuando com as afirmações anteriores e elas não são verdadeiras. Então eu tenho que falar a respeito, né? Tem outro perguntou assim, é verdade que a dublagem é um ambiente de cobras? De onde você tirou essa ideia? Não, onde eu trabalho, não. Onde eu tenho convivido nos últimos 50 anos, não tem gente legal. Tem gente ruim, tem gente chata, mas tem muita gente legal, a gente se diverte muito. Porque eu ouvi falar disso, eu ouvi dizer que um dublador de uma determinada casa comentou que fulano puxou o tapete do outro fulano nessa casa e que isso acontece com frequência. Gente, e aí você faz uma afirmação, o ambiente de dublagem é um ninho de cobras.
Percebe como o uso da linguagem aí está totalmente errado e tendencioso? Um cara, talvez, provavelmente, né? Um cara puxou o tapete de outro cara. São duas pessoas só, tá? Duas pessoas. E um outro viu isso e talvez tenha comentado com esse aqui. Esse aqui talvez tenha comentado com aquele lá. Tudo isso aconteceu numa empresa que não existe mais, que está fechada. Ou seja, é um fato que talvez tenha acontecido numa empresa que está fechada, ela não existe mais, não tem como ir lá comprovar, que foi ouvida por um camarada que ouviu o outro falar, que ouviu o outro falar, que chegou no menino que escreveu para mim. Ora, eu ouvi de um lugar que não existe mais, de pessoas sem nome. E tudo isso vira verdade para uma afirmação. É verdade que a dublagem é um ambiente de cobras? Não! Mesmo que fosse verdade esse fato, aquele caso do fulano contra o outro fulano, são duas pessoas, tem quase 2.000 pessoas trabalhando, vozes, fazendo bastante, fazendo pouco, fazendo de vez em quando. No Brasil, quase 2.000 vozes. Um número grande, enorme de técnicos, um número enorme de diretores, de tradutores, de pessoal do escritório, de tudo, toda uma gente que forma o tal ambiente de dublagem, por causa de uma história com duas pessoas, num passado distante, numa empresa que não existe mais e que você nem presenciou. Você ouviu dizer, que alguém ouviu dizer, que alguém ouviu dizer, já veio uma alegação. É verdade que é um ambiente de cobras? Não. E assim fica estranho de onde você tirou essa ideia, porque você só admite eu dizer é verdade ou não é. E quando eu digo não é, vem o rebate-se. Ah, mas é que eu ouvi falar, entendeu? Vamos usar a linguagem de uma maneira mais legal, gente. O meu problema é sempre esse. É como escreveu, como disse, o que quis dizer com aquilo. O outro mandou assim, eu vi um filme em que acontece tal coisa. Vou dar um exemplo aqui. Tem numa mensagem real, uma que apareceu mesmo, que diz assim, eu vi um filme bíblico onde chamaram o Tomé, o apóstolo Tomé, de Tomás. Aí vem a pergunta mal escrita, né? Até ele alegar que viu um filme onde isso aconteceu, tudo bem, ele está passando uma informação, beleza. Aí ele diz assim, por que isso acontece? Não acontece. Acontece no presente indicativo, indica uma coisa aqui. Tá no nosso momento, nesta hora. Se acontece, está acontecendo no estúdio A, também no B, também no C, e vai, né? Acontece. Não, aconteceu uma vez. Você viu uma vez, né? Isso aconteceu. Por quê? Porque erro. A pergunta também é uma pergunta desnecessária. Aconteceu um erro. Por que aconteceu? Porque alguém errou, é evidente, né? É uma pergunta que não tem outra resposta. Agora, porque isso acontece? Não dá. A resposta é, desculpa, amiguinho, não acontece. Não é assim. Pensa em quantos filmes bíblicos já foram dublados desde o começo da dublagem. Pensa no final da década de 50, essa dublagem do dia a dia, né? Tem mais de 50 anos que se dubla, são milhares de filmes bíblicos, em um filme trocaram Tomé por Tomás. E isso acontece? Não! Uso errado do idioma. Não acontece. No outro vídeo, aí aquela pergunta que não tem a ver com o que se está falando, né? Também é uma outra coisa que ocorre com frequência. Tem um vídeo onde eu estou falando sobre a baixa no trabalho. Perguntaram para mim, o que a gente faz? O que o dublador faz quando reduz, né? Quando tem pouco trabalho, ele fica em casa esperando ou ele corre de estúdio em estúdio lembrando as pessoas, olha, lembra de mim e tal. E o assunto era esse. E embaixo do vídeo, nas perguntas, entra assim, o que você achou que ia ser a dublagem Gábia? E o que achou do resultado final? Hein? A dublagem Gábia, desde o dia em que ela foi inaugurada até o dia de hoje, a pergunta é essa. O que eu achei que ia ser a dublagem Gábia. Sabe o que significa essa pergunta? Significa assim, quando você ouviu dizer que ia abrir um estúdio chamado Gábia, o que você imaginou que seria o trabalho que eles iam fazer? É isso que essa pergunta quer dizer.
Eu sei que você está falando de Chaves. Porque, é claro, 95% das pessoas perguntam coisas para mim sobre Chaves. Então, eu sei. Mas o que é que Chaves tem a ver com o assunto que a gente estava conversando no vídeo? Embaixo do qual você escreveu. E você não explicou que era Chaves, eu só sei. Eu só imagino. Eu sei. Mas o resto das pessoas que vão ler e que talvez ouçam uma resposta minha, não tem a menor ideia do que você está falando. Então vamos usar o idioma de maneira certa, clara, limpa. Não precisa palavras difíceis, só precisa ser claro, ser objetivo, se fazer entender, né? Eu não me irrito em responder perguntas, como o menino falou lá. O Nelson parece que se irrita em ficar respondendo as perguntas. Eu me irrito um pouco, eu me incomodo um pouco. Não chega a ser irritar, tá? Eu fico preocupado, na verdade. É com o descaso com o idioma, com a desculpa de modernidade, ou sei lá, vai fazer uma revisão da maneira boa de falar, aquele jeito antigo, coisa que velho fala. Não, vamos revisar isso, vamos fazer de outro jeito. Na verdade, vamos fazer de outro jeito, vamos revisar, uma nova maneira. É conversa fiada, né? É só assim, não sei e não estou a fim de aprender. É só isso. Vamos mudar isso, gente. Vamos ficar a fim de aprender, é fácil. Não é difícil, não. Não é aprender a se comunicar direito, é só pensar um pouco, só olha, leia, releia o que você escreveu, né? E pensar um pouco no que está mandando. Porque para conversar com aquele grupinho da internet com o qual a gente conversa sempre, aquela turminha de sempre que circula ali no nosso universo, o que eu sei, basta, não preciso de nada mais. O que eu sei até aqui, tá bom. O resto, é coisa de velho, é isso que todo mundo pensa. Qualquer outra coisa, é coisa de velho, foi o que foi dito lá. É coisa de velho. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu não vou voltar a ser jovem. Não tem jeito, eu não sou Benjamin Button, então eu não vou voltar a ser jovem. Daqui pra frente eu vou ficando cada vez mais velho, tá? Então, eu não vou voltar a ser jovem significa eu não vou voltar a ser inexperiente, eu não vou voltar a ser ingênuo, eu não vou voltar a não saber coisas que eu aprendi no decorrer da vida. Não, mas vocês vão ficar velhos. Pelo menos aquilo que vocês chamam de velhos. Se tiverem sorte, vão ficar velhos. Vão. E aí, vocês vão ter que cuidar do mundo. Que o que vocês chamam de velhos, na verdade, é só adulto. É só cresci. Agora não teve jeito. Eu cresci, vou ter que crescer, sabe? Porque é uma coisa triste, mas é verdade. Pai, mãe, avó, avô, madrinha, padrinho, tio, tia, não são eternos. Eles morrem. E uma hora, cada um de nós tem que tocar sua própria vida. Quanto mais souber, quanto mais experiência tiver, quanto mais estiver preparado, melhor, porque senão vai ser um caos, vai ser uma tragédia. E se todos estiverem despreparados quando o mundo passar para a mão deles, o que vai ser? Porque não é só a própria vida, não é só saber fritar o ovo ou saber conversar com o cara da net para ele resolver o problema da... Não, é governar o mundo. É tocar as coisas dali para frente. Vocês pensam que esses governantes serão eternos? Que eles não vão morrer? Que eles não vão sair? Felizmente não! Todos eles vão sair, não importa de qual corrente, não importa, vão sair e vai mudar e vai chegar gente nova. E sabe quem é essa gente nova, meus amiguinhos? Vocês! São vocês! Então, por favor, preparem-se, preparem-se. E a maneira de preparar... Não tem outra maneira. A primeira parte é a linguagem, é o idioma, é a comunicação, é a pergunta e a resposta. É isso, né? O aprendizado é só isso. É alguém mais experiente passando sua experiência para alguém menos experiente. Pode ser seu pai, pode ser seu avô, pode ser sua mãe, pode ser sua madrinha e pode ser um autor de um livro que passou por experiências ou tem um conhecimento maior que o seu e, através da escrita, vai passar esse conhecimento para você, mesmo sem conhecer você. Então, é preciso entender essas coisas e com uma linguagem deficitária, com uma linguagem que só serve para aquele gueto, para aquela turma, para aquele nicho, para aquela galera,
Isso não vai acontecer não, gente. Vamos abrir um pouco esse idioma, esse uso do idioma, esse uso da linguagem. A minha aparente irritação, que não é irritação, é só isso. É a preocupação com o que vem por aí. É a preocupação com o que vem pela frente. E um pedido, sempre acaba sendo um pedido. Por favor, tente escrever melhor. Não é escrever rebuscado, não é usar a regra gramatical, não é usar... Escreve é nóis, tá? Mas primeiro tenha certeza de que todos que vão ler vão entender que é nóis significa estamos juntos, pode contar comigo. Porque se você não tiver certeza disso, escreva pode contar comigo, que aí todos vão entender. O Brasil inteiro, em Portugal, em Moçambique, em Angola, todos vão entender. É nós, só aquela turminha vai entender, tá? Então, abram um pouco o leque da distribuição de conhecimento. Primeiro para adquirir, segundo para passar. Vocês têm conhecimentos e ideias e pretensões e experiências que outros não têm. Sem o manuseio certo da linguagem, não vão conseguir passar para ninguém, é um desperdício isso, tá? É só isso, é só essa preocupação, a do uso da linguagem de uma maneira que todos entendam sem problema, sem preguiça, né, de escrever. Escrevam, não custa... E assim, escreve, lê, é escrito, tem tempo, tá? Escreve, lê, acho que não vai dar para entender, ele não vai entender, ou eles não vão entender. Escreve de novo, muda uma palavra, muda uma frase de lugar, até ficar de um jeito que você acha que todos vão entender. Aí manda, aí, né? Tem tempo, o escrito não é falado, o falado é assim, falou, escapou, escorregou, azar, paciência. Mas o escrito dá tempo de uma análisezinha, tá? Façam a pergunta para ter a resposta correta, certo? E assim, façam as perguntas, tá? Aquela ideia lá do começo, eu acho que o Machado não gosta de responder perguntas. Isso seria ridículo, né, gente? Vamos falar sério? Né? Ai, vamos falar sério. Como é que eu posso não gostar de responder perguntas e abrir um canal funcionando há 6 anos só com isso? Eu não faço outra coisa, eu recebo perguntas e respondo essas perguntas em vídeos. Como que eu posso... Não, eu vou fazer... Eu odeio responder perguntas, então eu vou pedir para as pessoas mandarem muitas perguntas para mim toda semana para eu poder fazer vídeos respondendo cheio de ódio. Isso é ridículo. Claro que eu gosto, claro que eu curto, tá? Só é a questão do uso do idioma mesmo, a questão do uso da linguagem. Só peço isso. Que pensem, que formulem e que, né? Chegue na pergunta certa, porque, ó, gente, a pergunta certa é o único caminho para se chegar a uma boa resposta. E aqui a gente encerra o Papo com o Machado dessa semana. Toda terça-feira tem um vídeo novo, tem um assunto ou não, tem um tema ou não sei o que vai rolar, é o que der na telha. Esta semana, apesar do assunto ter sido sobre idiomas, sobre a linguagem, sobre como formular perguntas e as perguntas malucas que acabam fazendo para mim, a presença aqui e a presença de todos nós está como homenagem para a Lepati, que fez aniversário ontem. De novo, um beijaço para você, Lepati, e a todos vocês que me acompanham, que seguem. Não vamos esquecer, né? Quem não fez ainda, inscrição, aciona sininho, aquela coisa toda de sempre. E vamos trazer mais gente, vamos informar para os outros, vamos divulgar. A história de divulgar, pode botar, pega o vídeo, põe em outro canal, mas não esquece de botar lá que o vídeo veio aqui do canal Papo com Machado, tá? Pode usar os vídeos à vontade, mas põe um créditozinho lá, um linkzinho para as pessoas procurarem os outros vídeos no canal do Papo. Beleza? Muito obrigado a todos vocês. A gente vai se vendo aí, continua tendo recortes. No fim de semana continua tendo versão brasileira, no domingão, tá? E terça-feira que vem a gente volta com um vídeo novo aqui. E na primeira terça-feira de cada mês deste ano, a gente faz um papo ao vivo. Beleza? Obrigado a todos. Um beijaço e até já já. Oferecimento Canicos.